Abra, por favor, sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo 1. Peço que, depois da leitura, permaneça com sua Bíblia aberta, para que você possa ir acompanhando a exposição. Juízes, capítulo 1, fica depois de Josué. Ajuda os irmãos. Se vocês forem encontrando, fiquem de pé em reverência à leitura da palavra. Juízes, capítulo 1. Diácono Deison, você pode fazer a leitura, por favor, do versículo 1 até o 18. Todos encontraram, irmãos? Amém. Carol, tá bom. Se não der para acompanhar, a letra estiver muito pequena ou o braço muito curto, acompanhe na TV, dá para ver também. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entregarei a terra nas mãos deles. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos simeonitas: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Depois iremos juntos ao território de vocês. Então os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou-lhes nas mãos os cananeus e os filisteus, e eles derrotaram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os filisteus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam, além de cortarem os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá atacaram também a Jerusalém e a conquistaram. Mataram os seus habitantes à espada e a incendiaram. Depois disso, desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra do Negueb e na Cefelá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebron, anteriormente chamada Kiriat-Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Telmai. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Kiriat-Sefer. Então Caleb disse: darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão do mais novo de Caleb, a conquistou. Por isso Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Dê-me um presente, respondeu. Já que o Senhor me deu terras do Negueb, dê-me também fontes de água. Assim, Caleb deu-lhe as fontes superiores e as inferiores. Os descendentes dos sogros de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver no meio do povo do deserto de Judá, no Negueb, perto de Arade. Depois, os homens de Judá foram com os do seu irmão Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefate, cidade que eles separaram para a destruição. Por essa razão, foi chamada Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom com os seus territórios. 18. Obrigado, Pai amado, pela leitura da Tua rica palavra. E que Teu Santo Espírito nos dê entendimento, ó Deus, não apenas para entendermos o que foi posto para os nossos antepassados, mas que nós possamos também aplicar esses ensinamentos em nossas vidas, ó Deus, e que possamos ser impactados pelas Tuas palavras, Pai Santo, e que ninguém saia dessa noite da mesma forma como entrou. É assim que nós te pedimos, Pai Santo, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos.
Eu sei que todos vocês conhecem a história de Josué, aquele que foi o sucessor de Moisés, que caminhou com Moisés aqueles 40 anos no deserto. E infelizmente Moisés, de certa forma, desagradou a Deus quando ele feriu aquela pedra que jorrava água para o povo. Então a sentença de Moisés foi que ele não entraria na terra prometida, que ele apenas veria à distância. E que aquele seu ajudante, chamado Josué, seria o responsável por conduzir aquele povo, passando ali pelo Rio Jordão, adentrando a terra de Canaã e conquistando aquela terra que fora dada pelo próprio Deus como herança ao seu povo. Então Josué virou como que um grande general do seu povo, do povo de Israel. E ele lutou mais de 35 batalhas e venceu todas elas, meus irmãos, de tal forma que Josué quebrou, Josué desmontou aqueles exércitos cananeus. E ele abriu portas para que o povo adentrasse e tomasse posse da terra prometida. Mas acontece, meus irmãos, que Josué morreu. E agora essas 12 tribos precisavam tomar posse da sua terra. E é exatamente nesse momento que começa o período dos juízes. Um período que ficou incrustado ali entre as vitórias de Josué entrando na terra prometida e o período que foi até o momento em que a monarquia foi instalada em Israel, tendo como seu primeiro rei o rei Saul. Então, meus irmãos, nós estamos falando de um período aproximadamente de 300 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, entre 300 e 350 anos, mas mais próximo de 300 anos. E nesses 300 anos, meus irmãos, que nós vamos encontrar corrupção, imoralidades, idolatria, paganismo, violência, apostasia, as pessoas se rebelando e virando as costas para Deus. E quando essas pessoas viravam as costas para Deus, nós vamos encontrar aqui 12 homens, 12 pessoas que foram levantadas por Deus, cujo título foi dado para eles de juízes ou libertadores, porque todas as vezes que o povo de Israel estava vivendo um momento de paz, de tranquilidade, então eles viravam as costas para Deus, e quando eles viravam as costas para Deus, eles começavam a se juntar com os povos daquela região, com os cananeus. Consequência, a ira de Deus se acendia, e esses povos inimigos iam tentar subjugar os israelitas. E quando eles não aguentavam mais a opressão, sabe o que é que Deus fazia? Porque eles clamavam por socorro. Então Deus levantava um libertador. E esse libertador livrava o povo de Israel da opressão dos cananeus. Só que quando esse libertador morria, sabe o que acontecia? O povo novamente virava as costas para Deus. É isso que nós vamos encontrar, meus irmãos, nesse livro dos Juízes. Do primeiro ao último versículo, nós vamos ver que, apesar de tudo ter começado muito certo, quando nós chegamos lá no capítulo 21, nós vamos ver que aquelas pessoas não tinham rei e viviam e faziam conforme lhes dava na cabeça. Era um povo que estava sem controle. Eles pediam um rei, embora eles tivessem um rei, porque eles viviam naquele momento que nós chamamos de teocracia, ou seja, quem era o rei deles? O próprio Deus. Mas por conta de ficar olhando os povos cananeus, os povos inimigos, e todos eles tinham um rei, então os israelitas disseram: nós queremos ter um rei humano, assim como esses povos têm. É isso que nós vamos encontrar, meus irmãos, pelos próximos domingos. Nós vamos encontrar, por exemplo,
juízes, libertadores desconhecidos da maioria de nós, como foi lido hoje, um libertador chamado Otoniel, ou um juiz, um libertador chamado Jefté. Mas nós vamos falar também sobre libertadores mais conhecidos, homens como Gideão, homens como Sansão, e nós vamos falar sobre todos esses homens, sobre todas essas histórias, e se Deus permitir, vamos tirar muitos ensinamentos do que nossos antepassados fizeram e daquilo que nós não podemos e não devemos imitar. Amém, meus irmãos? Amém. Então, esse é o meu convite para você nessa noite. Vamos falar sobre muitas coisas. E eu espero que você esteja com seus ouvidos atentos. Se quiser, inclusive, trazer um caderninho para fazer anotações, fique à vontade. Se preferir fazer na sua Bíblia, em algum local para rascunhos, fique à vontade também. Se quiser debater, discutir assuntos com o seu pastor ou entre os seus irmãos, eu sugiro a vocês que façam isso. E façam também a leitura, para vocês poderem acompanhar mais de perto tudo o que vai acontecer a partir de hoje e pelos próximos domingos. Porque nós encontramos então no versículo 1, Josué morreu. E agora, essas pessoas, essas tribos perguntam, elas se juntam e perguntam a Deus: quem vai lutar primeiro? Quem vai guerrear primeiro? E quem vai tomar posse primeiro da terra que já nos foi dada? E Deus respondeu, Alberto. Deus respondeu, Flaviano. Deus disse: Judá vai ser a primeira tribo que vai invadir, vai conquistar. E detalhe, no versículo 1, Deus está afirmando: eu dei esta terra a vocês, eu estou dando a vocês esta terra, podem tomar posse dela. Tudo está começando muito bem, está tudo começando muito bacana, meus irmãos. Eles consultando a Deus e Deus dizendo: Judá vai ser a primeira. Mas um detalhe aqui: Judá não foi o primeiro filho de Jacó, Judá foi apenas o 4º filho. Mas é a partir desse momento que nós vamos ver que a tribo de Judá começa a ter proeminência, começa a ter importância, relevância, porque afinal de contas, foi da tribo de Judá que foi levantado o primeiro juiz, Otoniel. É da tribo de Judá também que surge o rei mais conhecido de Israel. Vocês lembram o nome dele? O rei Davi. E é também da tribo de Judá que vai surgir aquele que tem o título de o leão da tribo de Judá. Qual é o nome dele? Jesus Cristo. Então vocês percebem que agora, a partir deste momento, Judá está ganhando importância. E tudo está começando às mil maravilhas. Judá, por sua vez, convida a tribo mais próxima a ele, a tribo de Simeão, e disse: vamos guerrear juntos? Vamos tomar posse juntos? Vamos ganhar esse terreno para nós? Vamos expulsar? Vamos matar? Sim, meus irmãos. A ordem de Deus era para matar os cananeus. Era para matar os cananeus. E Judá começa certo. Judá começa com a melhor das intenções, guerreando e, detalhe, conquistando a terra que o próprio Deus disse: eu dei em suas mãos. Tudo estava indo bem demais, meus irmãos. Bacaninha demais. E no versículo 2, nós vamos encontrar exatamente essa ordem, Deus dizendo: é para vocês matarem os cananeus, é para vocês aniquilarem, é para vocês darem um fim nesses cananeus. Aí eu preciso fazer uma pergunta nessa noite. Diante de uma ordem como essa, uma ordem expressa como essa, Lília, Lena, Deus dizendo para Judá: olha, eu quero que vocês matem os cananeus. Deus está sendo xenofóbico, meus irmãos? Deixa eu simplificar. Deus está sendo preconceituoso com esses povos estrangeiros? Porque nesse mundo politicamente correto que nós vivemos, se algum desavisado lê essa passagem aqui pela primeira vez, com Deus dizendo: eu quero que vocês matem esses povos cananeus, alguém pode dizer: mas Deus é muito agressivo, Deus é muito rude, Deus é mau. Mas será que Deus estava sendo mau?
Deus nunca foi xenofóbico, Deus nunca foi preconceituoso. Porque teve uma mulher por nome Raabe que estava lá em Jericó. E porque ela creu em Deus. E detalhe, além de ser uma mulher não judia, ela ainda era uma mulher que tinha uma profissão ingrata. Ela era uma prostituta. Mas ela creu em Deus. E ela foi aceita no meio do povo de Deus. Então não, meus irmãos, Deus não é preconceituoso, Deus não é racista, Deus não é violento, não. O que está acontecendo aqui é que Deus está exercendo o seu juízo, porque os cananeus eram povos pagãos, idólatras, eram povos que adoravam outros deuses, e isso é abominável aos olhos de Deus, e é por isso que eles foram expulsos daquela terra. E Deus disse: eu quero que vocês façam isso. Então, meus irmãos, se porventura alguém chegar para vocês e perguntar: olha, mas esse Deus do Antigo Testamento, ele não é muito severo, ele não é rude demais, ele não é violento demais. Não, Deus é justo, e Ele aplica a sua justiça a todo aquele que precisa. Ele aplica a sua justiça santa, porque Deus não consegue conviver com o pecado. E os cananeus eram um povo demais pecadores, meus irmãos. E isso é tão interessante. Essa ordem de Deus era tão correta aos olhos dos homens, que tem uma passagenzinha aí do versículo 4 até o versículo 7, que foi lido aí pelo diácono Davidson, que os judeus, ali, os irmãos da tribo de Judá, eles começaram a matar pessoas, começaram a matar cananeus, e inclusive prenderam um rei chamado Adoni-Bezeque, que significa rei de Bezeque. E o relato do verso 4 a 7 é interessante, porque esse rei era um rei perverso. Ele tinha um costume, meus irmãos, Diácono Marinho usa, esse rei Adoni-Bezeque, ele tinha a mania de, quando derrotava e quando aprisionava outros reis, ele cortava os polegares das mãos e dos pés. Perguntinha: é fácil segurar alguma coisa sem utilizar o polegar da mão, meus irmãos? Como é que um homem ia segurar uma espada para guerrear sem ter o polegar para poder ajudar na empunhadura da espada? E não apenas isso, ele mandava cortar também os polegares dos pés, para que aqueles homens não tivessem equilíbrio no corpo, porque o dedão do pé é que dá um equilíbrio, né, Alberto? Então você corta o polegar do pé e a pessoa fica sem equilíbrio no corpo. E como é que luta desse jeito? E se muitas vezes as pessoas acham que Deus é rude, vejam o que próprio Adoni-Bezeque disse aí no versículo 7. Daniel, por favor. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanharam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu por aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Perceba que o próprio rei Adoni-Bezeque, ele entendeu que aquilo que estava acontecendo com ele era juízo da parte de Deus pela perversidade que ele próprio havia cometido com outros homens. Então, meus irmãos, nós precisamos conhecer as Escrituras Sagradas para não cairmos em ciladas, em perguntas que nos fazem muitas vezes e que nos deixam sem respostas. Deus nunca foi mau, Deus nunca foi perverso. A essência de Deus é amor, e Ele nunca faria isso por vingança. Ele faz isso por um juízo santo. Mas aí essa passagem segue, meus irmãos, e dos versículos 9 a 16, nós vamos encontrar aqui a tribo de Judá avançando, conquistando, derrotando, ganhando ali, tomando posse da sua terra. E a tribo de Judá aqui, ela é exemplificada por um homem especial. Quem lembra de Caleb? Caleb, meus irmãos, foi um daqueles 12 espias que, junto com o próprio Josué, visitou essa terra, viu que a terra era muito boa, e somente ele e Josué encorajaram os homens da tribo de Israel, da nação de Israel,
dizendo: olha, nós vamos conquistar aquele lugar, Saul, nós vamos tomar posse porque a terra é boa, cada fruto caprichado é do árvore, cada coisa bonita. Enquanto 10 espias diziam que aquilo era ruim, Vitor, Diego, Thomas, Caleb e Josué disseram: vocês estão enganados, a terra que Deus nos deu é muito boa. E embora Josué já tivesse morrido, o velhinho Caleb está aqui firme e forte, com mais aproximadamente 80 anos, e conquistando e guerreando, meus irmãos, empunhando uma espada. E diz o texto que ele derrotou, ele venceu os gigantes, os descendentes de Enaque, os Enaquins. Eram homens grandes, homens, dizem, com mais de 3 metros de altura, Cícera. Assim, cara, parece aquele irmão que vem aqui de vez em quando, Vinícius. Pense um Vinícius e meio. O Vinícius tem 2 metros de altura. Agora pense no Vinícius e meio e mais um pouquinho. A gente já costuma chamar ele de gigante aqui. Imagina se a gente visse um descendente desse de Enaque. O cara com mais de 3 metros de altura, com uma mega espada, um escudo grande, e Caleb firme e forte com seus mais de 80 anos. Eu fico pensando, sabe o que, gente? Eu preparando essa mensagem, eu fiquei pensando: Lena, Alberto, com mais de 80 anos, botando as mãos de molho na água quente para tocar teclado todo domingo na igreja, para artrite, artrose, osteoporose, para não pegar na mão dele, ele com medo de perder os dedos, botando o dedo em molho na água morna, coisa mais bonita, com mais de 80 anos. Eu fico pensando, Alberto velhinho, rapaz, me dizendo: Lena, minha filha, vamos para a igreja porque a gente tem que adorar a Deus. E ele com o teclado dele debaixo do braço, adorando o Senhor. Eu fico me imaginando, a Elisângela me disse isso ontem. Ela disse: imagina você igual o bispo Rubem, com 89 anos, pregando todo domingo. Oh Jesus, abençoa. Para eu estar aqui, a irmã Dorinha e a irmã Adelaide aqui, todo domingo. Irmã Dorinha com 150 anos. E firme e forte aqui na igreja. É porque os papas amarelos vivem muito, né, Tiago Marinho? Muito. Vive. A irmã Dorinha com 150 anos aqui, firme e forte. E trazendo bolachinha para Marinho, para Diago Marinho, todo domingo para cá. Então, meus irmãos, Caleb não apenas derrotou os gigantes, como ele também deixou ali um legado. Ele ofereceu a filha dele em casamento, a jovem chamada Axa. Olha aí, Davidson José. Olha o nome da irmã de Ayla aí, já pronto. Ayla e Axa. Olha aí, tá certinho, Carol. Tá? Bonito, bonito. É bonito, né? É. Ayla e Axa. Olha aí, 2 irmãs. Eita, eu vou orar por isso agora. Para Carol engravidar. Vou orar para Carol engravidar de novo. Já imaginou Carol e Línia grávidas simultaneamente? Eita! E Línia vai ser de gêmeos. Oh Jesus! Vai ser de gêmeos, Línia. Recebe o nome de Jesus? Que Flaviano vai achar bom que sua pílula. Olha. Então, Caleb oferece a sua filha Axa. E chega lá. E o texto não deixa muito claro se Otoniel é irmão mais novo ou se é sobrinho de Caleb. Mas quando ele viu aquela moça bonita, ele disse: oxe, tá aqui quem vai lutar. Ele não apenas lutou, mas venceu e tomou Axa como sua esposa. E aqui, meus irmãos, acontece uma outra situação aqui, Luciana. É que depois que Axa e Otoniel recebem terras na região ali do Negueb, que era um deserto, Axa volta para o seu pai e disse: painho, se o senhor me deu terra, mas se o senhor não me der água, no meio do deserto, não tem o que a gente fazer. E o seu pai Caleb deu fontes superiores, fontes inferiores. E sabe qual o ensinamento, meus irmãos, que nós tiramos daqui? É que a atitude de Axa deveria ser a mesma atitude do povo de Deus. Otoniel foi com coragem, com ousadia e conquistou a terra. E agora Axa diz: olha, eu já tenho a terra, mas eu preciso também da água. Coragem para pedir mais,
coragem para pedir coisas melhores. E nessa noite, meus irmãos, abra sua boca, peça a Deus. A Bíblia diz: peça e lhe será dado, bata e a porta se abrirá. Mas se você não pede, se você não bate na porta, como é que você quer receber? A Bíblia diz também que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, pedimos só para os nossos prazeres, e desse jeito Deus não abençoa, não. Mas se você pedir, e o que você pedir for para a glória de Deus, saiba que Deus é generoso para lhe abençoar. Tudo estava indo bem demais, Ivonete. Tudo estava indo bacana demais. Mas, Flaviano, Eduardo, você trabalha no aeroporto, né? Você já tem costume de entrar em aviões, Eduardo? Algumas vezes. Aquela cabine é cheia de luzinhas, cheia de luzinhas lá, né? Você já viu ela acesa, aquele painelzão aceso do avião? Agora, imagina, Flaviano, o painel de um carro. Sei que você conhece bem de carro. Quando acende uma luzinha amarela no painel do carro, quer dizer o quê? Dor de cabeça. Eita, Só problema. Só problema, né? E se a luz for vermelha? Aí é o caos instalado, né? Acontece do mesmo jeito, assim também, Eduardo, no avião. Acontece uma vez. Aí tem que realmente parar mesmo no hangar e fazer a questão para transferir para essa porta do avião, e o avião ele não sai enquanto fizer essas manutenções corretas, porque isso aí pode acabar devido. Resultado que nós vimos recentemente foram vários aviões caindo, várias pessoas morrendo, não apenas aqui no Brasil, mas na Coreia do Sul. E parece que quando cai um, sai caindo o resto também. Parece que é um imã da bexiga. Mas vai ganhar maior esse ano. Vai não, Alberto. Você vai viajar de avião, né? Tirou a porta, quero ver essa coisa. Não tenha medo não, irmão. Você vai e vem, em nome de Jesus, você vai voltar. Não se aperreie com isso não. Não se aperreie com isso não. Você ainda vai tocar teclado há muitos anos dessa igreja. Tremeu logo, Alberto, ó. Oh, Jesus. Mas aí, meus irmãos, se tudo começou muito bem, veja que algumas luzes amarelas acendem no painel. Verso 19, Daniel, por favor. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois eles possuíam carros de guerra feitos de ferro. Olha a luzinha amarela acendendo no painel. Os cananeus colocaram carros de ferro, carros de guerra. E os israelitas não conseguiram entrar nos vales, que eram os locais mais férteis, os locais onde a terra era mais apropriada para fazer plantios. Sinal amarelo acendendo, Davidson. De repente, probleminha surge. Isso se agrava porque você vai ver na sua Bíblia aí, versículo 21. A tribo de Benjamim, ela vai lá para Jerusalém e ela não consegue expulsar os jebuseus. Só uma notazinha de rodapé, meus irmãos. Jerusalém, antes de se chamar Jerusalém, se chamava Jebus. E os habitantes de Jebus, jebuseus. Josué já havia derrotado, mas os benjamitas não conseguiram matar esse povo, não conseguiram expulsar o povo de Jerusalém. E aí surge algo, uma luzinha amarela que se fortalece ainda mais. Porque se você olhar do versículo 22 até o versículo 26, três tribos, Judá, Manassés e Efraim, eles vão subindo do sul ali para a região central de Canaã, subindo ali para o norte, e de repente eles se deparam com um espião, assim como havia acontecido com Raabe. Só que Raabe se converteu, e aquele espião foi preso ali pelas três tribos. Ele disse tudo o que estava acontecendo, e uma cidade que anteriormente se chamava Luz foi batizada como Betel. Betel significa casa de Deus. Mas tem um problema aqui. Eles soltaram aquele espião.
E logo em seguida, aquele espião fundou uma outra cidade com o nome de Luz, a mesma que os israelitas haviam tomado. E porque eles não mataram aquele espião veio a fundar uma outra cidade próxima da cidade dos israelitas. A coisa vai piorando, meus irmãos, sabe por quê? Porque dos versículos 27 a 30, mais duas tribos, a tribo de Azer e Naftali. Se eu não estou enganado, vem aí, Daniel, por favor, versículos 27 a 30, para eu não falar errado. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Sean, nem o de Tanak, nem o de Idó, nem o de Ibleã, nem o de Megiddo, nem tampouco dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim, até o 28. Aí, tá bom. A tribo de Manassés e Efraim não conseguiram expulsar os povos e, pior, permitiram que os cananeus entrassem ali e convivessem no meio dos israelitas. E o versículo 28 que Daniel leu aí tem um detalhe interessante. Manassés e Efraim pegaram lá os cananeus e obrigaram eles a fazer trabalhos forçados para os israelitas. Aí na minha cabeça, meus irmãos, imagina, Davidson José, você está lá instalando placas de energia solar, quanto mais trabalhadores para fazer, melhor. O serviço termina primeiro, não é? O problema é que na cabeça de Manassés e Efraim, os cananeus fazendo trabalhos forçados poupariam eles de cansaço. E certamente aquele serviço renderia mais. Essa não é uma ideia bacana? Mas foi isso que Deus mandou. Deus mandou matar. Deus não mandou escravizar. Deus não mandou colocá-los para fazer serviços forçados. E agora aquela luzinha amarela, Cícera, vai sendo trocada. Agora começa a acender, Flávio, na luzinha vermelha. Porque dos versículos 31 a 33, a tribo de Azer e a tribo de Naftali, agora é que vão viver no meio dos cananeus. Eles não apenas não conseguiram expulsar, como eles agora estão morando no meio dos cananeus. E se você acha que não podia ficar pior, olha na sua Bíblia, versículo 34. Aí é quando o motor do carro estourou, começou a fumaçar, Flaviano, e o carro está quase pegando fogo, porque a tribo de Dan não conseguiu expulsar, não conseguiu nem tomar posse da sua terra. Isso foi tão grave, meus irmãos, minhas irmãs, que nós vamos chegar lá no capítulo 18 e a tribo de Dan ainda não tem uma terra para morar. Porque eles não fizeram aquilo que Deus mandou. Repare que na sua Bíblia, no versículo 1, quando Judá perguntou quem iria, Deus disse: Judá, você vai primeiro, e eu estou dando a vocês essas terras. Agora observe versículos 4, 19 e 22, que o autor aqui vai dizer que Deus estava com esse povo o tempo todo. A pergunta que tem que ser feita: se Deus estava com eles, se Deus deu aquela terra, por que eles não conquistaram? Por que eles não tomaram posse daquela terra? Por que eles não expulsaram os cananeus? Por que eles não obedeceram às ordens de Deus? E por que eles não obedeceram, Jeane? A situação se voltou contra eles. E agora deixa eu trazer essa realidade para dentro da igreja. Sabe por que muitas vezes as coisas não estão dando certo na sua vida? É porque Deus manda você fazer uma coisa e você faz outra. Sabe por que os israelitas entraram em confusão? Porque eles estavam acomodando
os cananeus. Eles estavam vivendo aquele jeitinho brasileiro, de tentar adaptar, de tentar acomodar os estrangeiros na minha terra, para eu viver bem com eles, para eu viver aquele politicamente correto, para eu viver o moralmente certo, para eu não desagradar os outros, para eu não ver ninguém chorando, para eu não ferir os sentimentos de ninguém. Aí agrada aos homens e desobedece a Deus. Faz aquilo que os homens querem, mas viram as costas para Deus. Aí quando você começa a perceber que na sua casa, na sua família, no seu casamento, na criação dos seus filhos, as coisas começam a andar errado, aí você se pergunta, o que danado foi que deu errado? É porque você está se amoldando, você está se modelando, você está se adaptando com as coisas do mundo. É porque Diego lá na faculdade, para que aquela professora lá, daquela disciplina lá, que pegava no pé, quando ela sabia que tinha um cristão, ó. Mas se a pessoa se acovardar, ficar com medo, para poder agradar a professora, desagradando a Deus, aí de repente as coisas não fluem do jeito certo. É porque no seu trabalho você tem vergonha de dizer que é cristão. É porque dentro da sua família, para que os seus parentes não se chateiem com você, você permite que festas dentro da sua casa tenham bebida alcoólica. É porque você permite que sua filha coloque uma roupa tão curta, que parece roupa de boneca, mostrando o corpo e levando homens a desejar. Talvez seja até você mesma, irmã, que está usando roupas tão curtas, que estão fazendo com que os homens pequem sem querer. É porque vocês, homens, não vivem conforme a vontade de Deus, conforme as ordens, as ordenanças de Deus. E aí, muitas vezes, pastor, mas eu sou novo, eu tenho muita vida pela frente. Aí, de repente, Deus grita lá de cima, 292. Aí você olha, eita, meu número morreu. E não deu tempo de você se arrepender. É porque muitas vezes vocês solteiros de plantão aí, Vitor, Diego, Thomas, é porque vocês solteiros, pastor, mas antes de me casar eu preciso fazer um test drive. E é carro, e é moto, porque eu preciso saber se essa mulher vai dar certo comigo. Aí vai morar junto. Mas foi isso que Deus determinou. Deus disse que você tem que casar, homem de Deus. Não tem essa história de morar junto, fazer um teste para ver se está certo, para depois firmar tudo, não. É para casar, no civil e no religioso. É para você viver do jeito que Deus quer, não é do jeito que você prefere. Você tem que obedecer a palavra de Deus e não a palavra dos homens. Mas aí, a igreja vai entrando no politicamente correto, e o mundanismo, líder, vai entrando na igreja. E o feminismo vai entrando, e o liberalismo teológico vai entrando, e as pessoas vão começar a desacreditar dos milagres, e vão começar a dizer que a Bíblia não é suficiente, que a Bíblia não é inerrante, que a Bíblia não é infalível, que Jesus Cristo talvez tenha sido só um pensamento na cabeça dos apóstolos, que ele não viveu de verdade, e você começa a duvidar de Deus, e daqui a pouco você está apostatando da sua fé, porque você começou a olhar mais para o mundo e menos para Jesus Cristo. Porque talvez você tenha trocado um culto na igreja por um dia na praia. Talvez você tenha deixado de ir para a igreja por causa de um churrasco, ou por causa do futebol na televisão. E os caras estão ganhando milhões lá, e você aqui, perdendo tempo lá assistindo televisão, podendo estar glorificando a Deus. Meus irmãos, sabe por que a igreja brasileira, eu não estou falando da nossa específica, mas também falando da nossa, porque a gente tem que falar dentro do nosso quintal. Sabe por que a igreja brasileira está caminhando para uma apostasia completa? Porque as pessoas querem só a bênção e não querem o abençoador. As pessoas querem só o venha a nós
Mas o vosso reino não, porque dá trabalho. Ninguém está querendo viver uma vida santa, porque viver uma vida santa implica diretamente em recusar os prazeres do mundo. Foi isso que aconteceu com os israelitas, e é isso que está acontecendo hoje na igreja brasileira. As pessoas querem obedecer a Deus pela metade, querem dar a Deus somente uma parte do seu coração. E vocês acham que Deus recebe metade? Vocês acham que Deus é Deus de migalhas? Ou você dá todo o seu coração, todo o seu ser a Deus, ou Ele não recebe partes. Ou você obedece por completo, ou obediência pela metade não é necessária, não é suficiente para Deus. Ah, se nós entendêssemos isso, meus irmãos, nós começaríamos o ano de 2025 muito melhor do que nós começamos 24. Imagina, Flaviano, tu faz quantos supermercados por dia? 2. Imagina se todo dia você fizesse só um. Isso é cumprir a rota? Mas é 50%, né? É metade. Mas a metade é suficiente para o supervisor? Não adianta. Ou você dá tudo, todo o seu ser a Deus, ou Ele vai rejeitar você por completo. E quando eu digo dar todo o seu ser a Deus, isso implica nisso aqui também, ó. É o seu bolso também, porque é a última parte do ser humano que se converte. Ou você se entrega por completo a Deus, ou Ele vai rejeitar você inteiramente. O senhor está sendo muito radical, não está, pastor? Será? Olha o que diz aí, Daniel, capítulo 2, versículo 1. Ou melhor, de 1 a 5. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei você do Egito e os trouxe para a terra que prometi, com o juramento que daria a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora eu lhe digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Veja, olha a sentença que Deus vai dar agora ao povo. Depois que as luzes vermelhas se acenderam, depois que o avião fez uma espiral para baixo, depois que o carro fundiu o motor, agora Deus está dando uma sentença para o seu povo e disse: olha, versículo 1 do capítulo 2, o anjo do Senhor saiu de Gilgal a Boquim. E aqui, meus irmãos, nós precisamos entender. Eu disse a vocês, o pessoal do CETEB sabe, todas as vezes que você lê aqui no seu texto, o anjo do Senhor, o autor está se referindo a Cristo. Esse mesmo anjo do Senhor já havia se apresentado a Josué, lá no capítulo 5 de Josué, e agora ele aparece de novo, e ele saiu de Gilgal e foi a Boquim. Aí vocês imaginam, está a igreja reunida, Eduardo, todo mundo adorando a Deus, todo mundo cultuando a Deus, aí de repente Jesus aparece naquele lugar. Era motivo de quê? De alegria? Seria, se estivessem obedecendo a Deus. Mas o anjo do Senhor chamou aquele lugar de Boquim. Sabe o que significa Boquim? Pranto. Aquele encontro com Jesus Cristo, Luciana, que era para ser de alegria, se transformou em pranto. O versículo 1 prossegue dizendo: olha, vocês se esqueceram de mim. Eu fiz uma aliança com vocês e eu não quebrei a minha aliança. Deus não muda, meus irmãos. Esse atributo é exclusivo de Deus. Deus é imutável. Mas o povo havia mudado. O povo havia virado as costas para Deus.
O povo havia feito coisas que Deus tinha dito para não fazer. E quantas vezes nós, aqui trazendo para o nosso arraial, quantas vezes nós caímos no choro porque percebemos que nós mesmos viramos as costas para Deus. E aquele peso do pecado recai sobre nossos corações. E nós dizemos: Senhor, realmente eu pequei. E aí a única coisa que nos resta fazer é chorar, é lamentar, porque Deus permanece o mesmo, mas nós mudamos. Versículo 2, Deus vai dizer: vocês não apenas se esqueceram de mim, mas vocês estão me desobedecendo. Olhe na sua Bíblia. Deus havia dito para eles: não façam acordos com esses povos e destruam os seus ídolos. E o que foi que o povo de Deus fez? Deixou os ídolos inteiros e fez acordos com o povo estranho. Eram 2 ordens apenas para eles não fazerem. E 100% das ordens de Deus eles desobedeceram. Fizeram acordos com aquele povo e não destruíram os seus altares. E agora Deus está dizendo: eu vou ter que discipliná-los. Veja o verso 3 aí, Daniel, por favor. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Aqueles povos que os israelitas fizeram acordos, eles se tornariam agora adversários do povo de Deus. E aqueles ídolos que era para eles terem destruído e não destruíram, se tornariam agora armadilhas para o povo de Deus. E quantos ídolos, meus irmãos, nós temos criado em nossos corações? Quantos ídolos nós temos colocado em nossas vidas e tem servido de tropeço para cada um de nós? Quantas vezes você colocou o seu lazer como sendo um ídolo? E esse ídolo chamado lazer tem afastado você de Deus. Aí eu sei que você gosta de jogos de futebol e de repente o futebol se transforma num ídolo para você. E porque você idolatra tanto aquele seu time de futebol, que você começa a fazer apostas naquele clube lá, naqueles sites de aposta. E aquele site de aposta vai fazer com que você perca todo o seu dinheiro, todo o suor do seu trabalho está indo de ralo abaixo, porque aquilo virou um ídolo para você. Muitas vezes, mães principalmente, vocês mães, às vezes vocês amam tanto os seus filhos que vocês extrapolam o sentimento de amor e vocês começam a idolatrar o filho de vocês. A ponto de dizer, muitas vezes, eu já escutei isso várias vezes: minha vida é o meu filho, a minha vida é a minha filha. Se tirar de mim o meu filho ou a minha filha, minha vida acaba. Minha vida não faz mais sentido. E você está fazendo do seu filho, da sua filha, um ídolo. Isso vai servir de tropeço na sua vida. Até mesmo o trabalho, meus irmãos. Você coloca o seu trabalho num patamar tão alto que ele se transforma também num ídolo para você. E eu peço a Deus que não, mas se um dia Deus tirar o seu trabalho de você, você vai entrar numa crise de depressão profunda, porque o seu trabalho é a sua razão de viver. A sua carreira, a sua profissão, os seus afazeres se tornaram a única motivação, o único combustível da sua vida. Isso pode se encaixar também para o seu marido ou para a sua esposa. Isso pode ser para a sua casa. Isso pode ser para o seu animal de estimação. Isso pode ser até mesmo para a sua igreja. Se você idolatrar a sua igreja e não adorar a Deus, isso pode se tornar uma armadilha para você também, meus irmãos. Cuidado com esses ídolos.
João Calvino chega a dizer que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Cuidado para que isso não vire uma pedra de tropeço na sua vida, meu irmão, minha irmã. Os israelitas entenderam, ou supostamente entenderam. Tanto que nos versículos 4 e 5, o autor vai dizer que eles começam a chorar em voz alta. E é lógico, tinha que chorar depois de uma sentença dessa. Tinha que chorar mesmo. Eles ofereceram sacrifícios a Deus, mas será que Deus receberia? Aquele choro foi de arrependimento ou de remorso? Porque o que nós vamos ver durante todo esse livro dos Juízes é que esse choro aqui foi choro de remorso, meus irmãos. Esse choro tinha muito a ver com aquela sentença que Deus havia dado a eles, e não com um arrependimento profundo. E sabe o que Deus requer de mim e de você? Arrependimento e não sacrifícios. Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Certa feita, Saul, chegando perto do profeta Samuel, fazendo bobagem, o rei Saul, e Samuel disse: olha, Saul, muito melhor é obedecer do que sacrificar. Deus se agrada mais em obediência do que em sacrifícios. E não adianta chorar de remorso. Isso se aplica também, meus irmãos, quando nós chegamos, e como é parte do meu trabalho, estar lá participando de velórios, às vezes a gente escuta choros, e muitas vezes não são choros de tristeza, são choros de remorso. Quantas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, você teve a oportunidade de dizer para a pessoa o quão importante ela é na sua vida? Talvez você nunca tenha dito, filhos, talvez você nunca tenha ou não tenha o costume de dizer para os seus pais que vocês os amam. Talvez vocês, pais, por terem esse porte mais de autoridade na casa, você se envergonha de dizer para seus filhos que vocês os amam. E aí quando chega no velório, eu já escutei, é um choro de remorso, dizendo: eu queria ter dito, mas eu não tive coragem, pastor. Eu queria ter dito para aquela pessoa o quanto eu a amava, mas por vergonha, por estar brigado no momento, por ter o meu coração endurecido, eu não quis perdoar, eu não quis pedir perdão. E quando chega dentro de um caixão que não tem mais volta, aí vem aquele choro profundo de remorso. Quando muitas vezes você pode estar chorando por tristeza, tendo dito que as pessoas são importantes. Pais, mães, escuta o seu pastor. Não tenha pressa de que os filhos de vocês amem vocês, não. É necessário que os seus filhos lhe obedeçam e lhe respeitem. O amor vem na sequência, mas primeiro vem o respeito e a obediência. Amém, pais? Amém. Primeiro vem o respeito e a obediência. O amor vem na sequência. Mas não tenha pressa de ser amado, não. Tenha pressa de ser obedecido e ser respeitado. E eu finalizo a mensagem dessa noite, meus irmãos, dizendo que, ainda que os israelitas não tenham obedecido a Deus completamente, existiu um homem que obedeceu a Deus em tudo. Esse homem se chamou Jesus Cristo. E ele obedeceu toda a vontade de Deus. Ele cumpriu a missão que lhe fora dada, por mais difícil que fosse. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Em nenhum momento ele abriu a boca para reclamar. Nós sabemos que várias vezes o Senhor Jesus chorou, mas nunca foi choro de remorso, porque ele nunca perdeu uma oportunidade de falar da palavra de Deus nas pessoas. Que sejamos assim também, meus irmãos, obedientes tal qual Jesus Cristo foi.
E se um dia nós chorarmos, que seja um choro de arrependimento por causa dos nossos pecados. Não um choro de remorso por termos virado as costas para Deus, por termos desobedecido à vontade de Deus e termos dado mais atenção ao mundo do que às coisas de Deus. Vamos ficar de pé. Os elementos da Santa Ceia serão passados nesse momento. E hoje, excepcionalmente, nós vamos ter a alegria aqui de Jennifer e de Saulo, que após o batismo vão ceiar pela primeira vez.